pessoal, hoje eu trago para vocês a receita desse cropped. É uma peça que chama atenção pelos desenhos de pena de pavão na parte de baixo e também pelas costas trançadas. Eu vou utilizar para fazer esse trabalho fio charme da Círculo e agulha de 2,5 milímetros. Vamos começar. E para o trabalho de hoje nós iremos precisar de um novelo do fio charme azul marinho, código 2856, um novelo do fio charme azul celeste, código 2194, um novelo do fio charme azul Serenity, cor 6823, um novelo do fio charme verde bandeira, cor 5767, agulha soft de 2,5 milímetros da Círculo e uma tesourinha de arremate. Vamos começar. Vamos iniciar o trabalho pelo azul marinho. Nós vamos fazer aqui, pessoal, o nozinho inicial, só que eu quero que esse nozinho inicial, ele fique um pouquinho alargado, porque eu vou usar ele como miolo do trabalho. Olhem só, eu vou fazer aqui uma espécie de E com fio. Olha aí só. Vou colocar a agulha de trás pra frente, vou laçar e vou puxar por dentro dessa argolinha que eu tô segurando. Olha só como ficou folgadinha esse nó inicial. Eu vou usar ela como núcleo do trabalho. Vou fazer aqui uma laçadinha e puxar por dentro, fazendo aqui uma pequena correntinha só para fechar o fio nessa argola. Vou fazer dentro desse círculo 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer agora 2 meios pontos altos. 1, 2. Vou fazer agora, vou aproveitar e esconder essa pontinha aqui, 2 pontos altos. 1, 2. Vou recapitular o que eu fiz aqui. Estou usando o nozinho inicial como núcleo do trabalho. Fiz dentro desse nozinho inicial 2 pontos baixos, 2 meios pontos altos e agora eu fiz 2 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto alto duplo. E agora eu repito o que eu fiz antes, só que agora de cima para baixo. Observe que eu fiz os pontos crescentes, agora eu vou fazer decrescente. Então eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 meios pontos baixos, 1, 2 e 2 pontos baixos para encerrar, 1, 2. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer nele um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Vou fazer agora 2 correntes para subir. 2 correntes equivalem a um meio ponto alto. Vou fazer junto a essas 2 correntes mais um meio ponto alto. Sendo assim, 2 meios pontos altos juntos. Olha só. Vou para o próximo ponto e vou fazer sobre ele mais 2 meios pontos altos. Aqui eu tenho 2 pares de meios pontos altos sobre os 2 primeiros pontos baixos da carreira anterior. Você deve lembrar que depois dos 2 pontos baixos, nós fizemos 2 meios pontos altos. E sobre esses 2 meios pontos altos que vem agora, nós vamos repetir mais 2 pares de meios pontos altos. Olha só, vou pro primeiro ponto aqui e vou fazer 1, 2, meio ponto alto. Vou pro próximo e vou repetir. 1, 2, meio ponto alto. Agora eu tenho aqui o primeiro ponto alto. Depois dos 2 meios pontos altos da carreira anterior, nós fizemos 2 pontos altos. Sobre o primeiro ponto alto, nós vamos fazer um meio ponto alto e junto dele um ponto alto. Vou agora para o segundo ponto alto da base e vou fazer 2 pontos altos. Agora é um par de pontos altos. Eu sei que o fio escuro atrapalha um pouco a visualização, mas eu tô tentando descrever aqui para aquelas pessoas que tiverem com dificuldade de visualizar, ok?
Estou tentando descrever onde você irá colocar o que eu estou fazendo agora. Acabei de fazer um par de pontos altos sobre o segundo ponto alto da base. Agora nós temos logo em seguida o ponto alto duplo e nós vamos fazer sobre esse ponto alto duplo 5 pontos altos duplos. Serão 5 pontos altos duplos colocados sobre o único ponto alto duplo que a gente fez na carreira anterior. 2, 3, 4, 5. E agora a gente repete o que a gente fez antes disso. Vamos fazer aqui no próximo ponto, que é o primeiro ponto alto da segunda parte, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2. No ponto seguinte, que é o segundo ponto alto, a gente faz um ponto alto e um meio ponto alto. E a gente termina a carreira nos próximos pontos fazendo pares de meios pontos altos, ok? Serão 4 pares de meios pontos altos. Pronto. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o arremate perfeito, ok? Eu vou mostrar com esse fio um pouquinho escuro, mas não se preocupe que daqui a pouco eu mostro novamente com um fiozinho mais claro, tá? Pra não restar dúvida, eu faço novamente. Bem, o que eu vou fazer? Observe que eu não fechei a carreira, eu não vou fechar a carreira assim. Vou cortar o fio e vou puxar essa ponta. Puxei. Você deve lembrar que quando nós começamos essa segunda carreira, nós iniciamos com 2 correntes que eu disse que equivalem a um meio ponto alto. Essas 2 correntes, esse ponto, ele é necessário para o nosso trabalho. Entretanto, nós vamos eliminar ele agora na hora de fazer o arremate. Mas se ele é necessário, por que a gente vai eliminar? Porque o nosso arremate perfeito, no momento em que a gente faz, a gente acaba criando um novo ponto. Então esse novo ponto que nós vamos criar vai substituir essas 2 correntes, ok? Então, nós vamos pular essas 2 correntes e vamos vir aqui no segundo meio ponto alto. Observe que o segundo meio ponto alto, todos os pontos tem na parte de cima o desenho de uma trancinha. Nós vamos pegar essas 2 laçadas que são referentes ao segundo meio ponto alto. Olha só. Aqui nós vamos puxar esse fio. Pronto. O que nós vamos estar fazendo, pessoal, é justamente desenhando essa trança aqui. Geralmente, quando a gente faz um arremate simples, aquele arremate que a gente faz de muito tempo, na hora do arremate, ele acaba quebrando essa trança. E o que nós vamos fazer é justamente desenhar essa trança do jeito que ela é, certo? Agora nós vamos voltar para o ponto da carreira anterior. Vou dar uma aberturinha aqui para vocês verem, olha só. Esse fiozinho, ele saiu deste lado e foi para esse. Nós vamos voltar para o lado de origem. Olha só, ele tá saindo dentro dessa trança. Nós vamos vir aqui na parte de trás dessa trança de onde ele está saindo e vamos colocar a agulha de forma que a gente pegue também esse pontinho aqui, olha só. Ele tá saindo no centro da trança. Não se preocupe, eu sei que você deve estar com dificuldade de ver, mas não se preocupe que nós iremos fazer novamente com um fio mais claro, tá? No momento em que nós estamos com ele aqui, nós vamos pegar a pontinha e vamos puxar para trás. Agora tente olhar por cima. O ponto que nós criamos é esse bem aqui, olha só. Ele formou uma trancinha e substituiu as 2 correntes para subir. Pessoal, se você não gostar, se você achar complicado, você pode arrematar da outra forma, tá? Sem problema nenhum. Agora eu vou puxar esse fio por dentro dos fiozinhos da maneira que a gente conhece. Pegando as pontinhas do fiozinho de trás e escondendo essa ponta até a gente achar o suficiente, ok? Agora nós vamos dar continuidade ao trabalho usando o fio charme azul celeste. Você vai prender o fio charme azul celeste no mesmo ponto onde nós encerramos essa última carreira do nosso trabalho. Com esse tipo de acabamento, a gente acaba dificultando o local onde nós encerramos. Uma sugestão que eu dou para vocês para localizar é: procure as 2 correntes que você fez.
que foram as duas correntes que você fez para subir a carreira anterior. Aqui está as duas correntes, então esse ponto que está logo acima dela é o ponto que nós utilizamos para arrematar. Vou puxar o fio celeste nesse ponto. Olha só que eu estou segurando aqui a pontinha que eu vou esconder. E vou puxar o fio. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou passar para o próximo ponto e vou fazer 3 pontos baixos. Um ponto em cada base, tá? Passo para o próximo ponto, vou fazer o segundo ponto baixo. Passo para o próximo ponto e vou fazer o terceiro. Aqui, pessoal, na verdade, eu preciso de 4 pontos baixos. Essa correntinha aqui, no local onde está essa correntinha, é onde vai ser feito o 4º ponto baixo. Só que como eu também vou arrematar essa carreira aqui com o arremate perfeito, eu vou criar um novo ponto aqui, então por isso eu fiz apenas uma correntinha sem problema nenhum, ok? O 4º ponto desse lado aqui eu vou fazer no final. Vou passar para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos baixos juntos. 1, 2. Observe aqui, 4 pontos baixos e 2 juntos. Vou repetir, 4 pontos baixos de forma individual, ou seja, um em cada ponto. 1, 2, 3, 4. E em seguida, um par de pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto e repito o ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um par de pontos altos, ou seja, 2 pontos altos juntos. E no próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Esse próximo ponto, pessoal, você deve lembrar que nós colocamos 5 pontos altos duplos juntos, ok? Olha só. E esse próximo ponto que nós iremos trabalhar é justamente o ponto alto duplo do meio desses 5. O ponto alto central, o ponto alto duplo central da carreira de baixo. Sobre ele nós iremos fazer 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Agora a gente repete o que a gente fez aqui de forma decrescente. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um par de pontos altos. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, outro ponto alto. No ponto seguinte, um meio ponto alto. No ponto seguinte, um par de pontos baixos. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. No ponto seguinte, um par de pontos baixos. Aí a gente repete 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai fazer o nosso arremate. Como eu disse, eu iria fazer com fio mais claro para aquela pessoa que não entendeu com o fio azul escuro não conseguiu visualizar, tá? Só que no caso desse fio aqui, dessa cor, dessa nossa segunda cor, eu vou precisar arrematar um fio maior. Não por causa do arremate, mas porque nós vamos continuar utilizando esse fio. Então, eu vou dar aqui um tamanhozinho aqui a mais para poder arrematar, ok? Certo. E eu vou fazer aqui a mesma coisa que a gente fez com o fio mais escuro. Eu não vou fechar a carreira e vou puxar o fio, a ponta do fio. Lembrando que o fio tá desse tamanho, não por causa do arremate, mas porque nós vamos continuar utilizando depois que a gente arrematar. Certo? Assim como nós pulamos aquelas 2 correntinhas para subir na carreira anterior, essa primeira correntinha aqui a gente também vai pular pelo mesmo motivo. Nós vamos criar um novo ponto que irá substituir essa correntinha. Então, nós vamos aqui para o segundo ponto, vamos pegar aqui a parte de cima, as trancinhas, olha só. Nós vamos pegar ela por completo. Observe que eu coloquei a agulha de frente para trás. Vou puxar a ponta do fio. Vou fazer de novo que soltou aqui. Pronto. Agora eu vou voltar para a correntinha de origem. Observe que o fio aqui, ela tá saindo de dentro dessa correntinha aqui. Eu vou virar aqui para a parte de trás. Observem aqui os desenhos dos pontos anteriores, dos outros pontos que estão no trabalho. Nós vamos tentar imitar esse desenho.
Observe que aqui é como se eles tivessem duas perninhas. E esse aqui só tem uma. Tá faltando a perninha desse lado aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar com a agulha por dentro dessa argolinha que tá aqui, tá? Olha só. E por dentro da trancinha de cima. Só que nós vamos sair no meio. Nós não vamos pegar as duas partes da trancinha, olha só. Nós saímos no centro. Eu estou fazendo a mesma coisa que a gente fez na cor anterior, tá? Olha só. Aí eu vou pegar a pontinha e vou puxar por dentro desse espaço. Olha só, a segunda perninha a gente já tá criando. Já criamos a segunda perninha. Agora é só colocar esse fio por dentro desse aqui pra gente esconder. E olha só a parte de cima, como ficou. Ok? Então, aqui, pessoal, nós temos o par de pontos altos, o primeiro par de pontos altos na carreira. Olha só, aqui eu tô vendo pela parte de trás. Nós vamos colocar esse fio até próximo dele, tá? Vamos pegar aqui por trás e vamos passar até próximo dele. Como eu disse, nós iremos continuar utilizando esse fio mesmo depois de arrematar. Vamos passar aqui até a gente chegar próximo daquele par de pontos baixos, certo? Vamos virar aqui e agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar a agulha aqui no centro. Lembra que nós fizemos aqui com o nó inicial do trabalho? Nós vamos colocar a agulha aqui no centro e vamos puxar esse fio. Certo? Agora nós vamos levar para o último ponto baixo que tem aqui antes do par de pontos baixos. Olha só, nós vamos levar ele para cá. Vamos colocar a agulha de trás para frente para puxar. Se você tiver, pessoal, uma agulha que caiba esse fio, que entra esse fio charme, você pode fazer com uma agulha de costura, tá? Fica até mais fácil. Vamos repetir. Nós vamos repetir sempre duas vezes, tá? Nós já fizemos uma vez, vamos repetir de novo. Puxo no núcleo e venho lá pelo ponto, entrando de trás para frente e puxo a pontinha do fio novamente. Certo? Vou fazer aqui, novamente, eu vou puxar aqui pelo centro, só que dessa vez eu vou vir pro ponto seguinte, para esse ponto aqui. Pro ponto que vem antes do local onde nós acabamos de fazer essas duas voltas aqui. E vamos fazer a mesma coisa, por duas vezes. Uma. Não aperte, tá, pessoal? Duas. Vamos repetir, só que dessa vez no próximo ponto. Nós estamos pegando essa direção aqui. Podia ser ao contrário? Podia, não tem problema nenhum, tá? Só que nós vamos fazer assim, ok? Sempre pegando de dois em dois. Olha só, meu fio, pessoal, acabou antes de eu chegar aqui no próximo par de ponto alto. Faltou só um pontinho. Não tem problema. Se você quiser, pra ficar certinho, você pode cortar mais um pedacinho de fio e fazer. Eu não vou fazer, tá? Eu acho que já tenho o suficiente. Se você quiser fazer de um lado pro outro do par de pontos baixos, você pode. Aqui faltou um pontinho, eu não vou me preocupar com isso, ok? Agora nós vamos com o verde bandeira. Novamente, nós vamos precisar localizar a correntinha onde nós fechamos a carreira anterior. Por causa aqui desse embaraço aqui que a gente fez, fica um pouco complicado a gente localizar. Então, qual é a dica que eu dou? Você deve lembrar que nós fizemos 4 pontos baixos e fizemos um par de pontos baixos. Então, nós vamos localizar aqui o par de pontos baixos, olha só onde está o par de pontos baixos, e vamos voltar contando 4 pontos baixos. Olha só, o par, esse aqui são dos pares de pontos baixos, e aqui a gente vai 1, 2, 3, 4. E no quarto, esse aqui foi onde nós encerramos a carreira anterior, nós vamos puxar o fio verde da mesma forma que a gente fez anteriormente, ok? Certo. Vou fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. No mesmo lugar, no mesmo ponto, nós vamos fazer outro ponto alto, ou seja, um par de pontos altos. Vamos fazer aqui no próximo ponto um ponto alto individual. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer outro ponto alto individual. Aqui nós temos um par de pontos altos e 2 pontos altos individuais.
2 pontos altos colocados juntos e 2 pontos altos colocados separados, ok? Nós vamos repetir isso aqui por mais 4 vezes. Vamos fazer um par de pontos altos e 2 pontos altos individuais. Quando eu falo individual, pessoal, eu quero dizer um em cada ponto. Essa aqui é a nossa primeira repetição. Vamos para o próximo e vamos fazer um par de pontos altos e 2 pontos altos individuais. Essa aqui é a nossa segunda repetição. Vamos fazer no próximo ponto um par de pontos altos e 2 pontos altos individuais. Essa aqui é a nossa terceira repetição. Vamos para a última repetição. Vamos fazer aqui um par de pontos altos e 2 pontos altos individuais. Essa aqui é a nossa quarta repetição. Nós temos aqui um par de pontos altos e 2 pontos altos individuais por 5 vezes. Nós fizemos uma vez e repetimos mais 4, ok? No próximo ponto, nós vamos fazer novamente o par de pontos altos. 1, 2. Mas dessa vez, nós vamos fazer apenas um ponto alto individual. 1. Vamos para o próximo ponto e vamos repetir o par de pontos altos. No próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos triplos novamente. Duplos, perdão, pessoal. 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. E agora a gente repete de forma decrescente. Se bem que dessa vez os pontos têm todos os mesmos tamanhos, né? Mas nós vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, só que dessa vez de subida para descida. Ou seja, no nosso próximo ponto a gente faz um par de pontos altos e um ponto alto individual. Repete um par de pontos altos. E aqui a gente começa, a gente faz um par de pontos altos como a gente fez aqui e faz 2 pontos altos individuais. E a gente vai fazendo isso até o final. Um par de pontos altos, 2 pontos altos individuais. Um par de pontos altos, 2 pontos altos individuais até a gente encerrar essa carreira, ok? Vamos. Bem, e agora o que você vai fazer? Agora você vai fazer mais 16 penas iguais a essa aqui. Eu quero um total de 17 penas. Você já fez uma, vamos fazer mais 16, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, eu já fiz as nossas 17 penas, eu reservei 8 e estou aqui com 9. Vamos trabalhar agora as 9, depois que nós trabalharmos as 9, nós vamos trabalhar as 8 restantes, ok? Vamos lá. Com o fio azul Serenity em mão, nós vamos pegar qualquer uma das penas e vamos localizar o ponto onde nós iniciamos essa última carreira aqui, feita com fio verde. Olhem só. Bem aqui está as 3 correntes. Essas 3 correntes é o primeiro ponto da carreira anterior. Você deve lembrar disso, você deve saber disso. São 3 correntes para subir com um ponto alto, ok? Então, ela marca o primeiro ponto da carreira anterior. Você vai aqui para o ponto aqui do lado. Esse ponto do lado é o último ponto da carreira anterior. Ou seja, você começa nas 3 correntes, dá toda a volta até chegar nele. A partir dele, você vai contar 10 pontos altos voltando, como se estivesse voltando por todos os pontos até chegar às 3 correntes. Mas você vai contar apenas 10 pontos altos a partir dele, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º ponto alto, você vai puxar e prender o nosso fio azul Serenity. Vou fazer aqui a correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Esse ponto baixo que eu tô fazendo é o primeiro ponto baixo de 20 que eu preciso no total. Eu preciso de 20 pontos baixos, um em cada ponto alto da base. 1, 2, 3. Observem que eu estou colocando um ponto baixo para cada ponto alto. Eu não estou colocando ponto junto, eu não estou pulando ponto, ok? Vamos lá, aqui eu tenho já um total de 8 pontos baixos, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pontos baixos. Esse tom, pessoal, é o último tom da nossa peninha. Nossa peninha, ela tem 4 tons, só que esse quarto tom nós também vamos utilizar para unir uma folhinha à outra. Eu fiz 20 pontos baixos na nossa primeira peninha, não é folhinha, é peninha. Eu fiz 20 pontos baixos na nossa primeira peninha e agora eu vou pegar a próxima peninha. Vou localizar aqui as 3 correntes que marcam o início da carreira anterior, da última carreira do nosso trabalho, olhem só. Vou vir para o ponto anterior a essas 3 correntes, ou seja, o ponto de encerramento dessa carreira. Eu localizei o ponto que começa, agora eu vou para o ponto que termina. E a partir desse ponto que termina, eu vou contar 10 pontos altos, contando com ponto, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º ponto, eu vou colocar aqui a agulha e vou fazer novamente 20 pontos baixos. 1, 2, 3, repetindo da mesma forma, ponto baixo sobre ponto alto, sem colocar ponto junto, sem pular pontos da base também. Vamos lá. 20, pronto. O que vamos fazer agora? Vamos pegar a próxima peninha e vamos repetir o mesmo esquema. Localizei aqui as 3 correntes, venho para o último ponto e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º, eu coloco a agulha e a partir dele eu começo a fazer 20 pontos baixos. Você vai fazer isso por 9 folhinhas, tá, pessoal? Eu já tô colocando a terceira, depois dessa eu vou fazer mais 6 vezes, ok? Quando nós encerrarmos a sexta, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Olha só como está ficando o nosso trabalho até agora. Agora, pessoal, nós já fizemos a parte de cima de todas as nossas folhinhas, unindo elas por cima. Agora nós vamos começar a dar a volta para unir por baixo também, da seguinte forma. Eu fiz aqui os pontos baixos na última folhinha, agora nós vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer outro ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes para subir. Vamos vir para cá, para a base desse ponto baixo, e observe que aqui tem 2 alcinhas. Vamos passar a agulha por dentro dessa alcinha e vamos fazer um ponto baixíssimo, construindo assim um picô. Vamos fazer 2 pontos baixos nos pontos seguintes, pontos baixos individuais, tá, pessoal? Em cada ponto. Olha só, 2 pontos baixos. Aqui nós temos um picô e 2 pontos baixos. Vamos fazer aqui mais um picô. 3 correntes, vamos aqui para a base, passar por dentro dessas 2 alças e fazer um ponto baixíssimo. Aí a gente faz mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos repetir o picô. São 3 correntes e um ponto baixíssimo. E fazemos mais 2 pontos baixos. Observem aqui que nós temos 3 picôs. Nós vamos seguir fazendo isso aqui, ok? Do jeito que está aqui, até a gente ter um total de 16 picôs. Nós já temos 3, nós precisamos de 13, ok? Aqui, onde a gente tem o segundo ponto baixo, nós vamos fazer o picô. Quando a gente termina de fazer o picô, a gente faz 2 pontos baixos. Depois dos 2 pontos baixos, a gente faz o picô. E usa a base do último ponto baixo que a gente fez para fazer o ponto baixíssimo. Depois do picô, 2 pontos baixos novamente. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui a gente tem pronto 16 picôs. Ainda resta aqui 2 pontos altos livres. Vamos fazer um ponto baixo para cada um desses pontos altos. 1, 2. 2 pontos baixos. Vamos vir aqui na união das 2 penas e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Olha só que eu vou repetir o que eu fiz. Dei aqui a volta, lacei e puxei. Essa laçada eu já vou direto para o último ponto baixo que eu fiz. Aí eu venho aqui para a nossa segunda pena. No primeiro ponto alto livre, eu vou fazer ponto baixo. Vou para o segundo e faço outro ponto baixo.
vou para o terceiro e faço outro ponto baixo. E a partir daqui, eu recomeço novamente a fazer os picôs da mesma maneira que eu fiz na primeira pena, fazendo 3 correntes, um ponto baixíssimo, pegando essas duas alcinhas do ponto baixo, fazendo mais 2 pontos baixos. 3 correntes, o ponto baixíssimo e mais 2 pontos baixos. Da mesma maneira que a gente fez na primeira pena. Só que, a partir de agora, nós vamos fazer apenas 15 picôs e não 16 como a gente fez na primeira pena, ok? Vamos continuar fazendo o trabalho, fazendo apenas 15 picôs. Vou terminar esse aqui para mostrar para vocês mais uma vez a passagem de uma pena para outra, ok? Vamos lá fazer 15 picôs. Já temos 3, já estou aqui no terceiro, falta agora 12. Pronto, olhem só. Aqui nós temos 15 picôs. Como eu disse, a partir da segunda pena nós vamos começar a fazer 15 picôs e não 16 como nós fizemos na primeira. Aqui estão restando 2 pontos altos livres, assim como sobrou na primeira, e nós vamos repetir um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Nós vamos vir aqui nessa união entre uma pena e outra, cuidado para você não pegar torcido. Vou passar a agulha aqui na frente, laço o fio, puxo essa laçada que eu peguei aqui por dentro do último ponto baixo, fazendo assim um ponto baixíssimo. Vou para a próxima pena, para a nossa terceira pena, que será a nossa pena de trabalho a partir de agora. Vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E a partir do terceiro ponto baixo, a gente recomeça a fazer os picôs. Do jeito que a gente vem fazendo. Faz os picôs e faz 2 pontos baixos. Faz os picôs e faz 2 pontos baixos. Faz os picôs e faz 2 pontos baixos. E você vai fazer isso até você ter novamente 15 picôs. Vai passar para a próxima pena, 15 e assim vai por toda a nossa volta, até chegar lá na última pena, ok? Sempre fazendo isso. Quando você chegar na última pena, a gente volta para dar continuidade no trabalho, ok? Vamos lá. Pronto, a gente já fez a parte de baixo em todas as penas. Estamos aqui na última, eu já fiz 15 picôs, só que nessa última pena, assim como na primeira, nós vamos fazer 16 picôs e não só 15. Observe aqui que está restando 2 pontos altos, vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontos altos, e sobre o segundo eu faço o picô, o 16º picô. Faço aqui o ponto baixíssimo, venho aqui no primeiro ponto alto aqui, onde nós iniciamos todo esse contorno com o azul Serenity, e nele a gente faz um ponto baixíssimo. Vou arrumar aqui sobre a mesa para vocês. Pronto, meninas, olhem só. Eu quero que vocês observem o seguinte, as nossas peninhas, elas são redondinhas aqui na parte de cima, certo? E nós vamos aqui preencher esses espaços de modo que elas fiquem reta, da mesma altura. Nós vamos colocar vários tipos de pontos diferentes aqui para que fique uma carreira reta, sem essas ondulações, sem esse sobe e desce, ok? E como nós vamos fazer isso? Aqui, onde nós encerramos a carreira, deixa eu cortar logo esse fiozinho aqui que tá sobrando. Aqui onde nós encerramos a carreira, nós vamos fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 correntes equivalem a um ponto alto triplo. Só que você só vai utilizar esse ponto alto triplo no começo dessa primeira pena e no final da última pena, ok? Ela não vai aparecer em outra parte do nosso trabalho. Vamos para o próximo ponto, o segundo ponto baixo, que vem logo depois de onde a gente está, e vamos fazer um ponto alto duplo e meio. Eu quero que vocês observem o que seria o ponto alto duplo e meio, porque não é um ponto muito usual, tá? Para que você entenda o que é o ponto alto duplo e meio, eu vou fazer aqui um ponto alto triplo para que você entenda a diferença. No ponto alto triplo, você laça a agulha 3 vezes no fio. 1, 2, 3. Passa embaixo, laça de novo. Olhem só, ficando assim 5 alças na agulha. Vamos laçar novamente e vamos passar por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Vamos repetir de novo. Agora nós temos 3 alças na agulha. Vamos repetir de novo.
E vamos repetir de novo até que sobre apenas uma alça. Esse é o ponto alto triplo. No ponto alto duplo e meio, a gente tem uma pequena diferença do ponto alto triplo. A gente também laça 3 vezes. 1, 2, 3. Passa na base, laça o fio, laça uma vez e passa por dentro das duas pontas mais próximas da agulha, sobrando 4. Laça mais uma vez e passa por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha, sobrando 3. E esses 3 que estão na agulha é como se ele fosse o meio, ok? Então, nós vamos laçar e vamos passar por dentro dos 3 de uma vez. Você deve lembrar que o meio ponto alto é feito bem parecido com o ponto alto. A diferença é que no meio ponto alto você laça os 3 pontos que estão na agulha de uma vez. Foi exatamente isso que você fez aqui. Os últimos 3 pontos altos você laçou de uma vez. Vamos agora fazer o ponto alto duplo. O ponto alto duplo é aquele que a gente já conhece, tá? Vamos laçar 2 vezes, passa embaixo, laça, 4 alças na agulha, laça pela 5ª vez e vai passando de 2 em 2 até sobrar apenas uma alça na agulha, tá? Esse é o ponto alto duplo. Agora nós vamos ter o ponto alto e meio. A ideia do ponto alto e meio é bem parecida com o ponto alto duplo e meio, ok? Só que no ponto alto e meio, você laça 2 vezes, passa na base, laça de novo, ficando 4 alças na agulha. Laça e passa por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha, ficando assim 3 laçadas. Se tem 3 laçadas, eu laço e vou passar por dentro das 3. Esse aqui, pessoal, é o ponto alto e meio. Agora vamos para o ponto alto convencional. Laça apenas uma vez, passa na base, laça embaixo, 3 alças na agulha. Laça aqui, passa por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha, sobrando 2 laçadas, laça de novo e passa, ficando aqui apenas uma alça na agulha. Esse é o nosso ponto alto convencional. Vamos para o próximo, vamos fazer um meio ponto alto. O meio ponto alto você laça uma vez, passa na base, laça de novo, temos 3 alças na agulha. Como ele é meio ponto alto, então você vai laçar tudo de uma vez. Olhem só. Vamos fazer agora 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos agora repetir o que a gente fez aqui. Olhem só. Aqui nós fomos de forma decrescente, pegamos um ponto grande e fomos diminuindo. Agora nós vamos fazer ao contrário, nós vamos fazer de forma crescente. Vamos repetir isso aqui, mas vamos repetir do ponto menor para o maior. Então, fizemos o ponto baixo, eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês, porque eu vou explicar de novo essa questão do ponto alto e do ponto alto e meio. Olhem só, vamos para o próximo ponto e vamos fazer um meio ponto alto. No meio ponto alto, você laça uma vez, passa na base, laça de novo, fica com 3 alças na agulha, laça mais uma vez e como é meio, você passa por dentro dos 3. No ponto alto, você também laça só uma vez. Passa na base, laça de novo e vai fechando de 2 em 2. 1, 2. No ponto alto e meio, você laça 2 vezes. Lembre-se do seguinte detalhe. Quando o ponto for fracionado, você vai arredondar as laçadas. Por exemplo, é o ponto alto e meio, então você vai laçar 2 vezes. Se é o ponto alto duplo e meio, você vai laçar 3 vezes. Se é o ponto alto triplo e meio, você vai laçar 4 vezes. E assim vai, entendeu? Fizemos aqui o ponto alto convencional, agora nós vamos fazer o ponto alto e meio. Vamos laçar 2 vezes. Vamos na base e nós vamos fechar assim, de 2 em 2, até a gente ter 3 alças na agulha. No caso do ponto alto e meio, a gente só vai fechar uma vez, porque aí já aparecem as 3 alças na agulha. Quando tiver as 3 alças na agulha, você fecha, porque isso aqui vai ser o meio. Mas, pessoal, só quando for meio, quando for um ponto fracionado, ok? Nós agora vamos para o ponto alto duplo, vamos laçar 2 vezes e vamos fechar de 2 em 2 até sobrar apenas uma alça na agulha. Agora nós vamos fazer o ponto alto duplo e meio. Como eu disse, a gente arredonda a quantidade de voltas. Se é ponto alto duplo e meio, a gente faz 3. E vamos fechando de 2 em 2 até sobrar 3
pra gente fazer o meio. Olha só, tem 4, vamos laçar de 2 em 2, agora tem 3. Então, a gente laça os 3 que estão na agulha. Olha só como ficou reto aqui, na parte de cima. Como eu disse, aqui nós fomos seguindo aqui de forma crescente, mas esse último ponto aqui, que é o ponto alto triplo, ele não vai se repetir agora, só lá no final da carreira. Então, quando você chegar no ponto alto duplo e meio, você para e você passa para o próximo ponto. Vamos vir aqui para o próximo e vamos começar aqui, ó, vamos vir aqui para a próxima folha e nós vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, com exceção desse primeiro ponto, ou seja, nós vamos começar a partir do ponto alto duplo e meio. E onde nós vamos fazer? Nós vamos fazer no primeiro ponto baixo livre. Nós temos aqui o ponto baixo de união e bem aqui nós temos o primeiro ponto baixo livre. Então, se é do ponto alto duplo e meio, vou laçar 3 vezes, vou vir nessa base e vou laçando aqui de 2 em 2 até que tenha 3 alças na agulha. Quando tiver 3 alças na agulha, eu passo 3 vezes. É um ponto fracionado, então você tem que lembrar disso, tá? Ponto alto duplo. Ponto alto duplo não é um ponto fracionado, então eu vou fechar de 2 em 2 até que reste apenas uma alça na agulha. O ponto alto e meio é um ponto fracionado. Eu vou fechar até ter 3 alças na agulha, onde eu vou fechar tudo de uma vez. Aí eu faço o ponto alto convencional, onde eu fecho de 2 em 2. Aí eu faço o meio ponto alto, onde eu tenho 3 alças na agulha e a quarta eu vou fechar tudo de uma vez. E agora eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou repetir. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? 1 meio ponto alto, 1 ponto alto, 1 ponto alto e meio, 1 ponto alto duplo e 1 ponto alto duplo e meio. 2, 2, 3. Pronto. Aí eu passo pro primeiro ponto livre da próxima pena e vou repetir a mesma coisa. Vou laçar 3 vezes para poder fazer o ponto alto duplo e meio. Então, pessoal, é isso aqui que você vai fazer até o final da carreira. Observe aqui, você já pode notar que já tá ficando reto o nosso trabalho. Olhem só. Você vai fazer isso por todas as 9 penas, ok? Vamos lá até o final da carreira. Olha só como tá ficando o nosso trabalho. Olha só como tá bem retinho a parte de cima, pessoal. E aqui nós estamos aqui no último. A gente fez aqui o último ponto, que é um ponto alto duplo e meio. E você deve lembrar que aqui no começo, eu comecei com um ponto alto triplo e disse que esse ponto alto triplo só se repetiria agora no final. E é exatamente. Cheguei aqui na última folhinha e vou fazer um ponto alto triplo. Como não é um ponto fracionado, então nós vamos aqui de 2 em 2 até chegar apenas a uma corrente aqui no trabalho. Vamos aqui arrematar esse trabalho. E agora, qual é o próximo passo do nosso trabalho? O próximo passo é você fazer com as 8 penas restantes a mesma coisa que você fez aqui. Você vai fazer os 20 pontos baixos, unindo as 8 penas, depois vai fazer os picôs embaixo e depois vai fazer os pontos aqui para acertar o topo, ok? Quando você fizer tudo isso nas 8 penas restantes, a gente volta para dar continuidade, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Aqui são as 9 penas que nós fizemos primeiro. E esse aqui nós temos 8 que nós fizemos agora. Fizemos da mesma forma. Observem que elas estão iguais, com diferença apenas na quantidade de penas. Aqui eu tô aqui no último ponto. E aqui eu não arrematei o fio Serenity, porque nós vamos continuar trabalhando com ele, ok? Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vamos virar o trabalho e vamos fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto, totalizando assim 3 pontos altos individuais. Olha só. Vamos fazer 2 correntes de separação, pular 2 pontos da base e no terceiro a gente faz um ponto alto. Repete 2 correntes de separação, pula 2 pontos da base e no terceiro a gente faz outro ponto alto. Repete
2 correntes de separação, pula 2 pontos da base e no terceiro a gente faz 2 pontos altos. E a gente vai fazer isso aqui, pessoal, espaços até o final da carreira, lembrando de encerrar a carreira com 3 pontos altos juntos, ok? Vamos lá até o final da carreira para eu mostrar para vocês. Nós estamos aqui no finalzinho e está restando ainda 2 pontos. Nós vamos fazer um ponto alto para cada um desses pontos, para que fique assim 3 pontos altos juntos, tá? Da mesma maneira que começou. Olha só, 3 pontos altos no fim e 3 pontos altos no começo. Vamos fazer 3 correntes para subir, vamos virar o trabalho, e o que nós vamos fazer nessa nossa nova carreira é repetir a carreira de baixo. Vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto e corrente de separação sobre corrente de separação. Fizemos aqui 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos da carreira anterior, vamos fazer 2 correntes de separação, vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer outro ponto alto. 2 correntes de separação e outro ponto alto. 2 correntes de separação e outro ponto alto. E assim a gente segue o nosso trabalho até que ele fique dessa forma. Olha só. Aqui nós temos, pessoal, 5 carreiras com espaços, sempre começando e terminando com 3 pontos altos juntos e fazendo os espaços com 2 correntes de separação. Depois das 5 carreiras prontas, você vai arrematar o fio azul Serenity. As 2 partes dos trabalhos estão arrematadas, mas agora você vai unir as 2 partes. Vamos voltar aqui com o fio azul Serenity e vamos voltar também com a primeira parte do trabalho. Olha só. Vamos vir aqui no início nós temos as nossas 5 correntes iniciais. Vamos vir na 5ª corrente, contando de baixo para cima, e vamos puxar o fio azul Serenity. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir e vamos fazer um ponto baixo nessa mesma corrente. Nós precisamos aqui de 9 pontos baixos. Já fizemos uma, vamos fazer mais 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos. Agora, pessoal, você vai pegar aqui a segunda parte do trabalho e vai novamente fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto da parte da frente, da parte maior. Nós vamos colocar aqui a agulha no próximo ponto, porque nós vamos fazer um ponto baixo aqui também, porém nós vamos começar a fazer pontos baixos unindo as 2 partes. Eu coloquei a agulha no próximo ponto, vou vir aqui no primeiro ponto alto da parte menor, onde nós fizemos os espaços, e nela eu vou fazer o ponto baixo pegando as 2 partes, como se eu estivesse costurando. Mas eu vou fazer com ponto baixo. Vou pro próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Pessoal, é um ponto de lá e um ponto de cá, tá? Certinho os pontos. Vou pro próximo ponto, coloco a agulha na frente, vou para trás, coloco a agulha no ponto seguinte. Vou pro próximo ponto. Aqui eu tenho um espaço e nesse espaço eu tenho 2 correntes. As correntes eu vou contar como ponto. Aliás, são pontos, certo? Então, se eu uso um ponto da frente, eu vou usar uma das correntes de trás. Vou pro próximo ponto. Aqui eu ainda tenho no mesmo espaço, eu tenho 2 correntes, já usei uma, vou usar a outra. No próximo ponto, agora eu tenho o ponto alto da parte de trás, vou usar o ponto alto. E eu vou fazer isso até o final, usando sempre um ponto da frente e um ponto de trás, evitando pular. Aliás, eu não devo pular, nem na frente nem atrás, tá? Olha só. E vamos seguir fazendo isso até o final. Pontos baixos, pegando as 2 partes do trabalho. Pronto, meninas, já uni as 2 partes. Olha só. Vou virar aqui para deixar os quadradinhos virados para minha frente, porque eu quero usar esses quadradinhos como referência. Vou contar 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui onde está a agulha é o 8º quadradinho. Olhem só.
Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, logo depois do oitavo quadradinho, e vou colocar a agulha no ponto baixo que está acima dele. Pessoal, eu arrematei, como você deve ter visto, eu arrematei o fio azul Serenity. Entretanto, eu vou voltar com o fio, porque eu vou continuar o trabalho com ele. Nesse ponto, onde está a agulha, eu vou puxar o fio. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e vou fazer ponto alto sobre ponto baixo até eu ter um total de 94 pontos. Já tenho 1, falta 93. Sempre laçando também a pontinha do fio, pra gente ir escondendo, tá, pessoal? Vamos lá. Se você tiver um ponto muito largo, eu aconselho você a, pelo menos nessa etapa do trabalho, usar uma agulha menor, tipo 2 milímetros, já que essa que eu estou usando é 2,5, tipo 2 milímetros ou 1,75, enfim, porque essa parte é a parte do colo, então o ideal é que você deixe os pontos bem apertadinhos, para ficar menos transparente, a não ser que você irá forrar, a não ser que você queira forrar, ok? Vamos lá, até a gente ter um total de 94 pontos altos. Pronto, fizemos aqui os pontos altos. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer 3 correntes para subir. 2, 3, vou virar o trabalho. E eu vou começar a fazer diminuições no começo e no fim dessa carreira de ponto alto. Para fazer a diminuição no começo, logo depois que eu fizer essas 3 correntes para subir, eu vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo eu começo a fazer pontos altos. Quantos pontos altos eu irei fazer aqui? Eu irei fazer 44 pontos altos, ok? 44 pontos altos contando depois da diminuição. Ou seja, aqui eu tenho 4 pontos altos, falta 40. Não estou contando com essas 3 correntes para subir, ok? Então, vamos lá. Depois de feitos 44 pontos altos, vamos fazer aqui apenas uma única correntinha. Nós vamos dividir esse trabalho aqui na frente em 2 partes. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular o ponto da base e a partir do segundo ponto alto, nós vamos repetir a primeira parte. Vamos fazer aqui 44 pontos altos. Vamos lá. Pronto, a gente fez aqui os 44 pontos e agora nós temos aqui 2 pontos restantes. Nós vamos fazer aqui uma diminuição no final da carreira da mesma forma que a gente fez no começo. Como? Vou pular esse primeiro ponto da vez e no último ponto eu vou fazer um ponto alto. E essas diminuições, pessoal, tanto no começo quanto no final, eu vou repetindo por várias carreiras, ok? Pronto, meninas, olhem só, eu encerrei a carreira anterior, a nossa segunda carreira, e já iniciei aqui a terceira carreira de pontos altos. Parei bem aqui próximo àquela correntinha de separação que a gente fez. E o que eu vou fazer aqui? Observe que ainda está faltando um ponto da base. Nós vamos pular esse ponto, vamos vir aqui direto para a corrente de separação e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes para subir, vamos virar o trabalho. Vamos pular o primeiro ponto, fazendo assim uma diminuição, e a partir do segundo a gente começa a fazer pontos altos novamente. Pessoal, o que eu estou fazendo? Eu agora simplesmente vou estar trabalhando uma parte de cada vez, sempre fazendo uma diminuição no começo e no fim da carreira. Uma diminuição, perdão, da maneira que eu já expliquei. Pula o segundo ponto, faz as 3 correntes, pula o segundo ponto, que é o primeiro ponto livre da base, e a partir do ponto seguinte, a gente começa a fazer ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui um lado de cada vez. Olha só. Vamos fazer isso aqui até o final, depois de fazer a diminuição, a gente sobe, volta e vamos trabalhando de ida e volta desse lado. Óbvio que o desenho vai diminuir com formato de triângulo. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora o trabalho um pouquinho mais adiantado. Pronto, meninas, olhem só. Vamos contar aqui, a partir da carreira em que nós começamos a trabalhar apenas de um lado, quantas carreiras a gente fez, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carreiras trabalhadas apenas um lado da peça, diminuindo tanto no começo quanto
No fim, são 20 carreiras que, somadas essas duas primeiras carreiras aqui que estão completas, totalizam 22 carreiras, ok? Foram 20 carreiras, pessoal, diminuindo dos dois lados, fazendo apenas um lado da peça. Aqui, por exemplo, na nossa 20ª carreira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Vou refazer esse 7º pontos altos que está desmanchando aqui. Pronto. 7 pontos altos tem a nossa 20ª carreira. Agora nós vamos fazer mais 2 carreiras sem aumento, colocando ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, vão ser mais 2 carreiras de 7 pontos altos, totalizando com essa aqui 3 carreiras de 7 pontos altos. Vamos lá, vamos fazer 3 correntes, vamos virar o trabalho e vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Dessa vez a gente não vai pular ponto nem no começo e nem no fim da carreira. 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer 3 correntes para subir e vamos fazer mais uma carreira. Vamos virar aqui e vamos lá. Já temos a primeira aqui, as 3 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, como nós vamos continuar o trabalho? Vamos aqui alongar o ponto, nós não vamos fazer correntes para subir, nós vamos alongar esse ponto e vamos virar. Vamos aqui laçar a agulha no fio e vamos passar nesse primeiro ponto aqui. Nós vamos continuar no primeiro ponto. Coloca a agulha embaixo e laça novamente. Volta. Olhem só, nós temos 3 laçadas na agulha. Laça novamente em cima. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, a gente passa embaixo e laça novamente. Vamos repetir. Laça em cima, passa embaixo e laça novamente. Nós demos aqui, em cada ponto desses 2 pontos que nós utilizamos, 2 laçadas inteiras. Laça em cima, passa no ponto, laça embaixo. Essa é uma. Aí laça em cima, passa no ponto, laça embaixo. Essa sequência, cada sequência dessa é uma laçada, tá? Ok. Vou laçar aqui novamente e vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer a partir de agora 3 laçadas. Como? Vou puxar o fio, laço em cima, passo por dentro dessa correntinha, laço embaixo. Uma, laço em cima, passo por dentro dessa correntinha, laço embaixo. 2, laço em cima, passo por dentro dessa correntinha, laço embaixo. 3, laço em cima e passo essa última laçada por dentro de todos que já estão na agulha. Olha como vai ficando. Parece frágil, pessoal, mas não é, tá? Vamos fazer de novo? A gente faz a correntinha, estica um pouquinho a argola, laça em cima, passa embaixo, laça embaixo. Uma, laça em cima, passa na base, laça embaixo. 2, laça em cima, passa na base, laça embaixo. 3, e aqui a gente laça e fecha todos os pontos. Vamos fazer mais uma vez. Faz a correntinha, estica o ponto, laça em cima, passa na base, laça embaixo. Uma, laça em cima, passa na base, laça embaixo. 2, laça em cima, passa na base, laça embaixo. 3, laça mais uma vez e passa todos os pontos. E nós vamos fazer isso aqui, pessoal, até a gente ter o suficiente para alcançar essa parte aqui de baixo, ok? Vamos lá, eu mostro daqui a pouco para vocês o tamanho que foi suficiente. Vamos lá, fazemos a corrente, esticamos o laço, laça em cima, passa na base, laça embaixo. Uma, laça em cima, passa na base, laça embaixo. 2, laça em cima, passa na base, laça embaixo. 3, laça de novo e passa todos os pontos. Pronto, meninas, olhem só. Eu vou chamar cada laçada dessa aqui de bloquinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 bloquinhos foi o que a gente fez o suficiente. Você vai fazer quanto você achar necessário. De repente você pode preferir fazer um pouquinho mais, se os seus ficarem muito encolhidos, ou um pouquinho menos, se o seu ficar bem longo.
Então é uma avaliação sua. O meu eu fiz 26. E o que eu vou fazer agora? Observe que a nossa peça está do avesso. Você sabe disso por causa dos quadradinhos que está para sua frente. Vou pegar aqui a ponta e virar para cá. Olha só. E vou vir com a agulha. Observe que quando eu fiz o último bloquinho, eu fiz também a correntinha para fechar, certo? Agora eu vou vir aqui na nossa segunda folha, primeira, segunda. Vou vir aqui no primeiro ponto, que são aquelas 2 correntes e meia, no ponto baixo que está em cima desse ponto, e vou fazer, pegando a correntinha de trás, um ponto baixíssimo. Eu peguei apenas a correntinha de trás, ok? Porque eu vou deixar essa da frente por acabamento. Pronto. Eu gosto de fazer mais 2 pontos baixíssimos nos pontos seguintes para deixar ainda mais forte o fechamento, olhem só. Mas observe que eu peguei apenas a correntinha de trás de todos os 3 pontos que eu utilizei. Agora eu vou arrematar o nosso trabalho. Daqui a pouco eu vou esconder esse ponto. Eu só vou logo explicar para vocês como é que vocês vão prosseguir. Olhem só como ficou a nossa alça. E agora, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para onde eu comecei a fazer essa alcinha e eu vou fazer outra alcinha. Na verdade, eu irei fazer 3 alcinhas iguais a essa. Já fiz uma, falta 2. Observe que a primeira alcinha eu ocupei 2 pontos. Na segunda alcinha eu também vou ocupar 2 pontos. Na terceira alcinha eu também vou ocupar 3 pontos. Essa vai sobrar essas 3 correntes, não tem problema nenhum, tá? Então eu venho aqui para o primeiro ponto livre, do lado da primeira alcinha, e vou pegar o fio azul Serenity para a gente poder continuar fazendo nossas alcinhas. Vamos puxar essa laçadinha inicial pelo ponto, vamos laçar o fio e vamos puxar pela laçadinha inicial, dessa vez alongando. E aí a gente começa, laça em cima, passa na base, laça embaixo, uma, laça em cima, passa na base, laça embaixo, 2. Agora a gente vai para o próximo ponto e repete mais 2 vezes. Laça em cima, passa na base, laça embaixo, uma, laça em cima, passa na base, laça embaixo, 2. Aí a gente laça mais uma vez e fecha todos os pontos. Esse primeiro bloquinho, ele fica um pouquinho mais grosso que os outros, tá? Ele fica com 4 laçadas, 2 em cada ponto. Agora a gente fecha com a correntinha e a partir de agora a gente faz só 3 laçadas. Vamos esticar o fio e a gente começa. Laça em cima, passa na base, laça embaixo, uma. Laça em cima, passa na base, laça embaixo, 2. Laça em cima, passa na base, laça embaixo, 3. Laça novamente e fecha. E assim a gente recomeça. Pessoal, você vai fazer até você achar o tamanho suficiente. Um detalhe, ele vai ficar aqui um pouco mais afastado do que esse. Ele não vai ficar bem do ladinho, como ele tá saindo bem do ladinho, mas ele não vai chegar bem do ladinho. Ele vai chegar um pouco mais afastado. Então, você vai fazer um bloco a mais do que você fez aqui, ok? Vamos lá. Pronto, meninas. Já fiz mais uma alça e dessa vez com 27 bloquinhos. O primeiro eu fiz com 26 e agora o segundo eu fiz com 27 bloquinhos. E o que eu vou fazer agora? Nós vamos voltar aqui para a mesma pena. Observe que a primeira alcinha eu prendi bem no começo da pena. Essa segunda alça eu vou prender mais ou menos no meio da pena. Também pegando apenas a alcinha de trás. Eu não estou aqui contando quantos pontos eu estou fazendo depois. Mas é necessário que quando você for fazer do outro lado, você mantenha a harmonia fazendo tudo certinho no mesmo lugar, tá? Para que um lado as alças não fiquem mais afastadas que o outro. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Observe que eu peguei apenas a alcinha de trás, tá? E vou dar 2 caminhadinhas com ponto baixíssimo, só para ajudar a prender um pouquinho mais o ponto. Aí eu arremato. Daqui a pouco eu vou arrematar esses fios, ok? Bem, e agora eu vou voltar novamente lá pra cima. Aqui restam 3 pontos, eu vou usar apenas 2 e vou fazer tudo de novo. Dessa vez eu vou fazer 28 alcinhas, ok? E onde eu vou prender? Já que a primeira alça eu prendi no começo da pena, a segunda no meio, a terceira eu vou prender lá no finalzinho, ok? Então, vocês vão fazer mais uma alça
deixando seu trabalho dessa forma. Pronto, meninas, olha só como ficou as nossas alças. Essa última alça eu prendi um pouco atrás, já do começo da parte da frente, tá? Olha só, para que elas ficassem aqui numa distância relativamente igual, certo? Agora nós vamos fazer o outro lado. Vou virar aqui para trabalhar na parte da frente. Vou voltar aqui com o nosso fio Serenity. Vou vir aqui bem no comecinho, nas 3 correntes, vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima. E vou prender o nosso fio. Fazendo assim 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E aqui, pessoal, recomeça novamente aquela história de pula o primeiro ponto e começa a fazer os pontos altos no segundo. Nós vamos repetir desse lado exatamente a mesma coisa que a gente fez no outro, sempre diminuindo no começo e no final de cada carreira. Também fazendo a mesma quantidade de carreiras, fazendo as 3 alças nas costas, enfim, vamos fazer exatamente igual. Nós vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar bem aqui no penúltimo ponto antes da separação. Aqui a gente pula esse último ponto e faz um ponto alto aqui no meio da separação, da mesma forma que a gente fez aqui, que a gente pulou o último ponto e fez o ponto alto na separação, ok? Vamos repetir a mesma coisa e o seu trabalho vai ficar dessa forma. Bom, meninas, eu já estou voltando aqui com as alças prontas. Detalhe, eu fiz as 3 alças já estão prontas aqui no topo do nosso trabalho. Entretanto, eu voltei para mostrar para vocês onde você vai prender aqui, para dar mais algumas dicas. Por que que eu voltei? Para que não corra o risco de você prender no lugar errado, então eu voltei para tirar dúvidas que podem surgir. Eu quero que vocês observem para as alças que a gente já fez. Essa alça aqui, que ela está mais voltada para o lado do braço, ela foi a primeira alça que a gente prendeu. Ela tem 26 blocos e está presa aqui no começo da segunda pena. Essa alça central foi a segunda alça que a gente fez, ela tem 27 blocos, está presa no meio da pena. E essa aqui é a alça mais próxima do pescoço, mais voltada para o pescoço, ela tem 28 blocos, foi presa no finalzinho dessa pena. Você, na hora de prender as outras 3 alças, você precisa dar atenção e fazer a mesma coisa que você fez aqui. Ou seja, pegue a alça, essa aqui é a alça do pescoço, então se ela é a alça do pescoço, então ela precisa ter 28 blocos, vocês prestem atenção nisso. Na hora que vocês forem fazer essas alças, vocês vejam, essa alça aqui é de onde? É do braço? Então, se ela é do braço, ela vai ter 26 blocos. Ah, ela é a central tem 27, e a que está no pescoço tem 28. A do pescoço, ela vai ser presa aonde? Olhem só. Ela vai ser presa no final da segunda pena, então você vai prender ela aqui. Com um detalhe, pessoal, você vai trançar ela aqui nas 3 penas que já foram colocadas, da seguinte forma. A ordem você pode escolher, tá? Eu vou aqui passar por cima da primeira alça e por baixo da segunda, por cima da terceira. Aí eu prendo aqui. Nós vamos vir agora para a alça do meio. Olhem só, aqui tem 27 blocos. Se na alça anterior você passou por cima, dessa vez você vai passar por baixo. Você vai fazer o caminho contrário. E essa aqui você antes passou por baixo, agora você vai passar por cima e volta por baixo da outra. E você vai prender aonde a alça do meio? Você vai prender no meio da segunda pena. E agora a gente tem a alça mais próxima do braço, que é a alça de 26 blocos. Você novamente vai fazer o movimento contrário aqui, por cima, por baixo, por cima. E vai prender aqui no comecinho da sua pena. Eu não estou mostrando como prender, porque eu já mostrei desse lado, você deve lembrar como fazer isso. Bom, pessoal, e é assim que você vai fazer as alças da sua peça. Agora a gente vai pro acabamento. Depois que você terminar isso aqui, a gente vai pro acabamento. Vamos lá. E o acabamento escolhido do nosso trabalho, pessoal, vai ser o mesmo acabamento daqui da parte de baixo das nossas penas, ou seja, o picô, 2 pontos baixos, picô, 2 pontos baixos. Eu vou vir aqui com o nosso fio Serenity, bem próximo aqui do último picô que a gente fez, e vou prender esse fio por aqui. Fazer uma correntinha.
Vou fazer aqui um ponto baixo só para distanciar do picô anterior. Vou fazer aqui 3 correntes e o ponto baixíssimo na base do ponto baixo. Aí, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Faço novamente picô. Novamente, um ponto baixíssimo na base do ponto baixo. E, novamente, eu faço 2 pontos baixos. Aqui eu tô bem no cantinho pra virar, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo cantinho, pra poder fazer a voltinha. Aí, eu faço mais um picô. Vou fazer o terceiro ponto baixo no mesmo ponto, porque geralmente num cantinho é necessário que você faça 3 pontos baixos para fazer uma curva. Então, eu fiz um ponto baixo, fiz outro ponto baixo onde eu fiz o picô e fiz mais um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, faço o segundo ponto baixo, onde vamos fazer um novo picô. Aí, eu faço 2 pontos baixos. Dois pontos baixos e eu vou fazendo. E você vai seguir assim, pessoal, por toda a volta. Observe que aqui coube 2 picôs aqui no nosso ponto triplo, que são as 5 correntes para subir. Mas, dependendo do seu ponto, pode caber mais, pode caber menos. Isso aqui não tem problema, tá? Olhem só, vou fazer outro ponto baixíssimo, vou fazer mais 2 pontos baixos. Aqui também vou fazer outro ponto baixíssimo, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Você vai continuar fazendo esses picôs do jeito que tá aqui por todo o trabalho. Aqui você tem em frente as alças, só que você deve lembrar que as nossas alças nós prendemos utilizando apenas a correntinha de trás. A correntinha da frente você vai usar para fazer o acabamento, ok? Ou seja, você vai pegando aqui as 2 correntes, mas quando chegar nessa onde está presa a alça, você vai pegar apenas a da frente, para poder fazer o ponto baixo, ok? Faça isso em todas elas. Quando chegar aqui no finalzinho, quando for subir para a parte do peito, você vai continuar fazendo os picôs e vai encerrar bem aqui, olha só. Bem na alça, você não precisa subir pela alça para fazer os picôs, tá? Você vai encerrar bem aqui no comecinho das alças e vai recomeçar aqui do outro lado, fazendo todo o decote de pontos baixos e picôs. Encerrando novamente aqui, voltando novamente para esse lado e descendo novamente, fazendo os picôs até chegar aqui no encontro da última pena do nosso trabalho e a sua peça vai estar dessa forma. Pronto, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto como ficou o nosso decote e o nosso acabamento, olhem só. Como eu disse, a gente vai fazer esse acabamento na cava do decote e na cava dos braços também. Na parte de trás, eu apliquei um botão, um único botão pra prender, olhem só. Esse botão, ele está preso em um dos lados do trabalho. E você usa os próprios espaços entre os pontos como casa para você prender o botão. Olha só. Como vocês podem ver, deu certinho no meu manequim. Entretanto, pode ser que para você fique um pouquinho mais apertado e o botão não sirva, não dê para prender. Aí você tem a opção de colocar uma outra pena, mais penas para fazer a circunferência aqui maior. Lembrando que a parte de cima tem que ter mais uma pena mais do que a parte de baixo. Ou você simplesmente tira esse botão, elimina o botão e coloca cadarços. Um pedacinho de cada lado para você amarrar. A vantagem do cadarço é que ele dá para a peça a possibilidade de vestir mais tamanhos diferentes de corpo. Então, de repente, para você que vai fazer sem medida, que não tem um cliente certo, que já vai fazer a peça para botar à disposição, é uma boa opção o cadarço, porque aí te dá um leque maior de possíveis clientes. E aqui na frente, caso vocês tenham achado muito decotado, vocês têm a opção de demorar um pouquinho mais antes de abrir aqui. Você pode passar um pouquinho mais, fazendo direto de um lado para o outro, antes de abrir o decote.